bem, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai trabalhar expressões numéricas na nossa aula gravada. Vamos ver? Olha só, expressões numéricas com números decimais. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Trabalhar com expressões numéricas em que envolvam adição, subtração, multiplicação e potência de números decimais, percebendo a importância da ordem de prioridade de cada operação. Podemos dizer que a expressão numérica é uma forma, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Podemos dizer que a expressão numérica é uma forma de expressar ou descrever matematicamente uma situação. Essa descrição envolve números, operações e muitas vezes os sinais de associação, conhecido como os parênteses, os colchetes e as chaves. Aqui, pessoal, é importante a gente perceber que muitas vezes no nosso cotidiano a gente se depara com situações que poderiam ser resolvidas usando uma expressão numérica. Não é algo da matemática que a gente não vê aplicação no nosso cotidiano. Vamos ver como é que isso acontece? A gente falou sobre ordem de prioridade, né? E o que significa essa ordem de prioridade, né? O que significa a ordem de prioridade das operações? Olha lá, aqui a gente fez um ranking. Nesse ranking eu tenho primeiro, segundo e terceiro lugar. Lembrem-se, nós só estamos trabalhando com 4 operações. Só são as potências, as multiplicações, as adições e subtrações. Então, dentro dessas 4 operações, quem que a gente vai resolver primeiro? A gente vai começar resolvendo a potência. Depois a gente vai resolver a multiplicação. E, por último, as adições ou subtrações. Não esqueça, começamos a resolução de uma expressão resolvendo primeiro as potências, depois as multiplicações e, por último, as adições e subtrações, como a gente já havia falado no slide anterior. Agora, olha só o que eu falei, é uma situação problema que pode acontecer, a gente pode se deparar com uma situação dessa no nosso dia a dia, e a gente, às vezes, resolve uma expressão numérica e nem se dá conta que a gente está resolvendo. Então, vamos ver. Senhor João é um agricultor. Na manhã de ontem, ele foi à feira vender seus produtos. Conseguiu vender 10 dúzias de ovos a R$ 3,80 cada dúzia, 5 garrafas de leite a R$ 2,30 cada, 8 cestos de frutas e verduras a R$ 12,45 cada cesto. Com quantos reais ele voltou para casa? Vamos ver? Podemos resolver o problema do senhor João usando uma expressão numérica. O que a gente tem? Eu tenho o valor de 3,80 vezes 10, mais 2,30 vezes 5, mais 12,45 vezes 8. Esses foram os valores que o seu João recebeu, né? Quanto ele conseguiu vender os produtos e quanto ele recebeu. Para que a gente consiga resolver essa operação, a gente vai ter que desenvolver cada uma, lembra da ordem da prioridade? A gente não começa nas multiplicações? Então, aqui eu tenho uma multiplicação, aqui eu tenho outra multiplicação, aqui eu tenho outra multiplicação. Então, a gente vai desenvolver aqui o passo a passo. Olha só, aqui eu vou fazer 3,80 vezes 10. Quando eu multiplico 3,80 vezes 10, eu tenho R$ 38. Quando eu multiplico 2,30 vezes 5, a gente tem 11,50. E quando eu multiplico 12,45 vezes 8, a gente obtém 99,60. Agora sim, não tem mais nenhuma multiplicação, eu só tenho somas, e eu vou somar os valores e vou encontrar 149,10, que foi o valor que o seu João voltou para casa. Aqui, pessoal, olha que interessante. A gente colocou ponto a ponto, 3,80 vezes 10. Eu tenho aqui um número decimal e aqui a gente tem no 10 um número natural. O 0 vezes o 3,80 ficou todo mundo 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. Somei agora, não é isso? A gente não faz a multiplicação e depois soma os valores. E eu encontrei o quê? 38. Lembrem-se, 2 casas decimais aqui, eu tenho que permanecer com as 2 casas decimais. Aqui eu tenho um número decimal sendo multiplicado por um número natural.
Olha aqui, o 2,30 vezes 5. Eu tenho um número decimal também sendo multiplicado por natural. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10. E 1 que foi, ficou 11. Quantas casas decimais eu tenho que andar? Olha aqui, ó, 2 casas decimais. Então, a gente posicionou a vírgula exatamente com 2 casas decimais. O último não é R$ 12,45 vezes 8? Então, R$ 12,45 vezes 8, 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 4, 32, 6, vai 1. 8 vezes 2, 16. E aí eu fico com 99,60. Agora, esses valores que a gente pegou aqui, ó, individualmente, são os valores que estão aqui somados. Somados, então, eu obtenho R$ 149,10. Percebam que a gente usou os critérios de prioridade. Começamos pela multiplicação e somente depois que nós partimos para as adições. Aqui, ó, quando a gente adicionou, eu adicionei o 38, depois mais 11,50, mais 99,60 e a gente ficou com o valor de 149,10. Atenção, pessoal, lembrem-se que para a gente poder adicionar e subtrair, a gente tem que organizar vírgula embaixo de vírgula. Então, para que a gente possa adicionar e subtrair números decimais, a gente precisa organizar vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Vamos ao próximo. Olha aqui, vamos ver mais um exemplo? O que a gente tem? Ó, agora já começou a, né? Entramos com alguma coisinha mais diferente, digamos assim. Não vou dizer um pouco mais complicado, porque não é complicado, é o diferente. Aqui a gente tem, ó, 0,3 elevado ao quadrado, ou seja, aqui eu tenho já uma potência. Eu tenho 3,72 menos 1,5, e aqui a gente tem o valor vezes, né, 0,3 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho que pensar, quem é a minha ordem de prioridade? Opa, a minha ordem de prioridade, então, é a minha potência. E eu vou resolver. Já vou colocar aqui os resultados, porque eu acho que fica mais fácil a gente resolver. Ó, então, eu tenho 0,3 elevado ao quadrado. Aqui eu multipliquei 0,3 vezes 0,3. Atenção, eu tenho um número decimal multiplicado por um número decimal. Lembra que a gente vai contar as casas decimais? Aqui eu tenho uma casa decimal, e eu vou posicionar a vírgula com 2 casas decimais. Por quê? Porque o resultado da minha multiplicação de decimais é exatamente a soma das casas decimais dos meus fatores, tá? Então, 0,3 ao quadrado é igual a 0,09, tudo bem? Agora, olha só, a gente já colocou esse resultado aqui e eu preciso resolver essa multiplicação. Na resolução dessa multiplicação, eu vou ter 1,5 vezes 0,09, ou 9 centésimos vezes 1 inteiro e 5 décimos, né? A gente vai fazer a multiplicação normalmente e atenção a um detalhe, pessoal. Quantas casas decimais a gente tem aqui? 2. E nesse, 1. Eu vou somar 2 casas decimais do primeiro número, mais uma casa decimal do segundo número, e ao final a gente tem que andar 3 casas decimais para a gente posicionar a nossa vírgula. Então, ó, foi exatamente o que a gente fez aqui, ó. Eu andei 3 casas decimais e posicionei a minha vírgula exatamente aqui. Tudo bem? E eu trouxe, então, esse valor para cá. Lembra do que eu sempre falo em sala? Para resolução de uma expressão numérica, tudo que você não mexeu, a gente repete. E vocês viram aqui que a gente abriu uma caixa de cálculo. Essa caixa de cálculo facilita um monte o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque a gente vai organizar o nosso cálculo aqui e vamos colocando aqui somente os resultados. Tá? Então, aqui, ó, eu fiquei com 135 milésimos. E agora eu trouxe para cá, ó, 3,72 menos 135 milésimos. Essa operação agora que eu vou fazer é uma subtração. Lembrem-se, subtração, a regrinha é vírgula embaixo de vírgula. Fazendo a minha subtração, eu vou obter o quê? 3 inteiros, 585 milésimos. E é exatamente o nosso resultado.
Atenção, observe que, pela ordem de prioridade, nós resolvemos primeiro a potência, depois a multiplicação e somente então a gente foi para a subtração. Seguimos a nossa ordem de prioridade, então estamos corretos. Só que em uma expressão numérica também podem aparecer sinais gráficos. E quais são os sinais que a gente está habituado? A gente trabalha com os parênteses, com os colchetes e com as chaves. E para esses sinais gráficos também existe uma ordem de prioridade. Ó, eu coloquei aqui, ó. Primeiramente, a gente resolve os parênteses. Depois, resolvemos, então, os colchetes. E somente por último, que nós resolvemos as chaves. Vamos ver uma aplicação? Olha só, aqui a gente já tem uma expressão um pouquinho maior, envolvendo mais operações, envolvendo até uma quantidade maior de números, e agora a gente vai para resolver. Eu vou colocar novamente ali ao lado as operações, que eu acho que facilita, né? Enquanto eu vou desenvolvendo, a gente vai fazendo junto, né? Então, olha só, aqui eu tenho um parênteses. Beleza, então eu tenho que começar por ele. Eu vou começar nessa soma. Não, tia, tem que começar na multiplicação. Lembra que você falou? Sim, quando não houver sinais gráficos. Aqui eu tenho um sinal gráfico, então eu tenho que necessariamente começar por ele. Então, o que a gente falou de primeiro as potências, depois as multiplicações e por último as adições e subtrações é quando não houver sinais gráficos, que não é o caso desse nosso exercício. Então, o que a gente tem aqui? Pensa comigo. Ó, eu tenho primeiro que fazer essa soma, eu tenho que efetuar a soma de 2 inteiros e 4 décimos mais 3 inteiros e 7 décimos. Efetuamos a soma aqui, ó, uma soma simples, tranquila. Atenção, vírgula embaixo de vírgula, resultado 6,1. Eu somente repeti aqui, ó, 6,1. Menos 1,5 ao cubo, e a gente está só repetindo o que a gente não mexeu. Agora, atenção, eu não tenho que resolver essa potência, porque eu já eliminei o meu parênteses, então eu vou resolver essa potência aqui. Essa potência vai ficar 1,5 ou 1 inteiro e 5 décimos elevado ao cubo. Olha que interessante, pessoal. Ó, eu fiz o cálculo aqui. A gente tem 1,5 vezes 1,5, percebam, duas casas decimais. Ao final, eu vou posicionar minha vírgula, seguindo essa quantidade de casas decimais. Fiz a multiplicação normalmente. Quanto que é 15 vezes 15? Achamos 225. E somente no final que a gente lembrou, opa, duas casas decimais, então não é 225. Eu tenho que fazer o quê? Andei uma casa, andei duas casas e parei exatamente aqui. Ou seja, eu tenho 2 inteiros e 25 centésimos. Tudo bem? Tudo bem até aí? Parou aqui? Não, porque eu multipliquei somente 2 vezes. A gente não tem esse expoente aqui, não me diz quantas vezes a gente tem que multiplicar essa minha base, que é 1,5. Multipliquei aqui 2 vezes, agora eu vou multiplicar mais uma vez, vou pegar esse resultado e vou multiplicar agora por 1,5. Fiz a multiplicação normalmente. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2. E aqui, 1. Quantas casas decimais eu vou ter que posicionar no meu resultado? Eu vou mexer, então, com 3. Vou andar, então, 3 casas decimais. E aí, o meu resultado, que era 3.375, como eu posicionei a minha vírgula, agora eu fico com 3 inteiros, 375 milésimos. Tudo bem? Pegamos, então, esse resultado e trouxemos para cá. Perceba, não mexi ainda nesse 2,5 vezes né, o valor que a gente encontrar. Por quê? Porque agora eu estou resolvendo os meus colchetes, né? E aí, dentro dos meus colchetes, eu tenho o quê? Quanto é, ó, perceba, repetiu 2,5, quanto é? 6 inteiros e 1 décimo, menos 3 inteiros, 375 milésimos. Essa operação foi exatamente essa que eu fiz aqui. Tia, não era 6 inteiros e 1 décimo, por que você acrescentou 2 zeros? Lembra que na adição e na subtração a gente pode igualar as casas decimais com zeros, para que a gente possa fazer a nossa operação? Aí eu fiz a subtração e encontrei, então, 2 inteiros, 725.
foi exatamente esse valor que eu trouxe para cá. Então, o resultado do nosso colchete é 2 inteiros, 725. E somente agora eu vou, então, efetuar a minha multiplicação. E essa multiplicação vai ficar, deixa eu colocar ela aqui, 6 inteiros, 8.125 décimos de milésimos. Tudo bem, pessoal, até aí? Então, vamos lá. Aí, agora ela chegou. Ela demorou, mas ela chegou. Tá vindo de carroça. Então, ó, aqui a gente efetuou a nossa multiplicação. Olha que interessante. 3 casas decimais e aqui uma casa decimal. Ao final, então, eu tenho que posicionar minha vírgula com 4 casas decimais. Eu encontrei, o meu resultado seria 68.125. Como eu preciso posicionar com 4 casas decimais, a gente fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E a minha vírgula ficou exatamente aqui, que é a nossa resposta. Tudo bem, então? Vamos ver o próximo. Agora chegou a hora de colocar em prática o que aprendemos. Pessoal, depois de tudo que a gente falou sobre as ordens de prioridade, eu quero que vocês, atenção, após assistir toda a nossa aula gravada, vocês irão desenvolver esse exercício aqui e vocês vão postar no link desse vídeo, tá certo? Vão lá na aula gravada 2, vão assistir a aula e vão postar o seu resultado. Certo? Você vai escrever somente o resultado que você encontrou. E o que a gente tem? Ó, eu tenho aqui um parênteses, 2 menos 1,6 elevado ao quadrado, mais, abriu parênteses novamente, 0,3 mais 0,5 também elevado ao quadrado. E, esse quadrado está aqui fora do parênteses, correto? Então, o que a gente vai fazer? Na nossa ordem de prioridade, os parênteses não vêm primeiro, vou resolver o meu parênteses e o resultado que eu encontrar aqui, eu vou fazer o quê? Elevar ao quadrado. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Resolver o meu parênteses e o resultado que eu encontrar aqui, eu vou elevar ao quadrado. Então, ficamos combinados? Eu espero a sua resposta lá na nossa aula gravada 2. Não postem no mural, senão eu não consigo visualizar. Pode ser que com tantas mensagens que chegam, eu não vou conseguir visualizar. Então, façam no link da aula gravada, logo abaixo dele, faça no seu comentário, coloque a sua resposta, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!